Tudo bem com vocês? Como vocês passaram? E daí, gente? Vocês estão se cuidando? Estão fazendo todas as atividades? Estão conseguindo? Espero que vocês estejam acessando a nossa plataforma, fazendo as atividades, entregando nas escolas de vocês, devolvendo para a gente pelo site, tá? É muito importante a participação de vocês para a gente e para vocês também. Hoje o nosso tema de ciências, ele vai ser sobre a interação do sistema nervoso e a visão e também a formação da imagem no nosso olho. Lembram que nas aulas passadas a gente viu sobre os órgãos dos sentidos, a visão, o olfato, a audição e o paladar? Então hoje nós vamos ver apenas a visão. Eu sou a professora Rosângela, sou professora da Escola de Tempo Integral Euridice Ferreira de Mello e sou a professora de ciências de vocês, ok? Vamos lá para a nossa aula? Então, quando a gente pensa na visão, o que vem na cabecinha da gente? A importância de ver, a importância de enxergar. E a visão é um sentido extremamente importante, porque ele possibilita que nós possamos ver as coisas, ver as cores, conhecer os lugares, as paisagens. E o órgão responsável por isso são os nossos olhos, não é? Sem os nossos olhos, ou se nós temos alguma deficiência, a gente não vai enxergar as coisas com tanta nitidez, né? A gente não vai ter, assim, ver as minúcias de certas imagens, de certas coisas. Então, o nosso olho, a nossa visão é um órgão dos sentidos extremamente importante para a gente, tá? Quando a gente pensa, ele é um órgão complexo, ele tem um alto grau de desenvolvimento, ele tem uma grande variedade de órgãos dentro dele, de células dentro deles que facilitam com que essa visão seja um pouquinho melhor. Então essas células têm um metabolismo muito rápido para que essa visão, para que essa imagem seja processada e nos devolva em forma de visão, né? Então vamos pensar como que ela é interessante. Os nossos olhos, assim, eles são divididos em várias células, mas nós vamos conhecer algumas delas e algumas funções de cada uma das estruturas que compõem o nosso olho. As mais importantes, pelo menos, que eu quero enfatizar para vocês, para que fique uma coisa assim mais interessante, para a gente poder, para vocês entenderem como o olhinho da gente funciona. Então, a primeira coisa, o primeiro órgão, o primeiro componente do nosso olho, que assim é o mais visível para todos nós, é a córnea. A córnea é uma estrutura externa, aquela estrutura mais interna do olho, essa partezinha que a gente enxerga assim como se fosse meio transparente, e ela serve para quê? Para focalizar a luz que chega nos nossos olhos, tá? Quando a gente focaliza as luzes, a córnea ela funciona assim, digamos, como se fosse uma janela dos nossos olhos. Então, assim, é o primeiro componente que faz com que a visão chegue para o nosso cérebro. Então ela é situada, ela é composta de um tecido transparente, situado na frente do globo ocular, e pela nossa córnea, nós vamos enxergar a íris e a pupila. O que é a íris? A íris é a parte mais escura do nosso olho, é onde que tem essa coloração. Tem pessoas que têm olho verde, tem pessoas que têm olho castanho, tem pessoas que têm olho azul, não é? Então a íris é essa parte colorida nos nossos olhos, né? E ela tem uma capacidade, ela tem umas estruturas que fazem com que ela abra e feche, dependendo da intensidade de luz, para que ela focalize melhor e para que ela dê essa dimensão de claridade e de escuro para a pupila. Então lembra assim, quando a gente pega, assim, a gente está em determinados locais, o nosso olho ele fica maior, essa partezinha colorida, ela parece que ela abre, ela funciona como se fosse a lente do celular quando a gente vai tirar uma foto. Quando a gente vai ampliar aquela foto, a gente não transforma ela maior, a íris é como se fosse o foco da nossa câmera. Então quanto mais ela abre, mais luz vai entrar, então mais intenso vai ficar aquela visão, e ela vai dar a possibilidade da pupila focalizar melhor, né? Então assim,
A íris, o que é ela? Ela é a parte que dá a coloração e ela tem uma estrutura muscular que faz com que aumenta e diminui essa variação de intensidade de luz para a pupila, né? Que é essa partezinha preta dos nossos olhos, né? Então, dependendo da forma, ela pode ficar maior, ela pode ficar menor, dependendo da intensidade de luz, sabe? Então, quando a gente pensa na íris, né? A gente tem que levar sempre em consideração a quantidade de luz que passa por ela, né? E também a íris, ela sofre uma variação dependendo da quantidade de melanina, e essa variação de quantidade de melanina, ela vai deixar o olho mais claro, um verde mais claro, um verde mais escuro, um azul mais claro, um azul mais escuro e muito mais, tá? Então, assim, a íris tem uma importância muito grande, por quê? Porque ela faz com que essa intensidade de luz entre para os nossos olhos, ou maior ou menor intensidade. Então, quanto menor for a intensidade, maior ela vai ficar. Quanto maior for a luz, menor ela vai ficar. Por quê? Imagina a seguinte situação, quando a gente pega e olha diretamente para a luz, o que acontece? A gente não fica depois com aquela imagem da luz, né, um pouquinho nos nossos olhos? Porque a íris está se adaptando para ela diminuir nesse momento, para que os nossos olhos consigam enxergar a imagem que está sendo colocada à nossa frente, tá? Um outro componente dos nossos olhos chama-se corpo ciliar. O que é o corpo ciliar? Ele fica localizado um pouquinho atrás da íris, como vocês podem ver na imagem que está aparecendo para vocês. Essa partezinha mais verdinha, tal, e ele tem o que? Dentro dele tem uma formação que a gente chama de humor aquoso, que é o que? São fluidos intraoculares. Qual é a função desses fluidos intraoculares, professora? Justamente manter a pressão ocular dos nossos olhos, ou seja, é um líquido. Às vezes quem usa óculos mesmo, às vezes quando vai no oftalmologista, o que ele fala? Vamos medir a pressão do seu olho? Quando a gente fala que ele vai medir a pressão do seu olho, ele está medindo justamente este líquido, que é o humor aquoso que fica atrás da íris dos nossos olhos, e ele serve justamente para manter a pressão e também para ajudar na contração da íris e também na formação de um outro componente, nós vamos ver daqui a pouco, que é o cristalino. E o cristalino altera o foco da visão. Por exemplo, às vezes quando a gente fecha o olho, aí a gente abre o olho, a gente não demora às vezes para focalizar alguma coisa, porque esse líquido ele está entrando ali, ele está aumentando ou diminuindo o fluxo dele para que a visão seja nítida, tá? Então a ação dele permite que a visão, que o olhar seja ajustado para que a gente consiga enxergar. É como se fosse a nossa câmera do nosso olho. Ele focaliza, ele vai ajustar um melhor ângulo para a gente poder enxergar aquela imagem que está sendo colocada na nossa frente. Para quê? Auxiliando quem? A retina. A retina também, ela é um dos componentes de maior importância dentro do nosso olho. Por quê? É nela que formam as imagens, é através dela e das células dela que formam as imagens. Ela tem um tecido nervoso que transmite a informação para o cérebro. E esse tecido nervoso existe em duas células, que são chamadas de cones e de bastonetes. Essas células, dependendo do aumento ou da diminuição da luminosidade, é elas que vão captar essa informação e vão mandar, lembra lá dos órgãos, dos sentidos, dos fotorreceptores que a gente ouviu na aula passada, que esses fotorreceptores, essas células fotorreceptoras sensitivas, elas têm a capacidade da sensibilidade e são essas células que passam para o cérebro através do sistema nervoso, lembra lá dos neurônios? Então, eles que vão receber essas mensagens dessas células fotorreceptoras e vão transformar
toda aquela intensidade de luz em uma imagem, tá? E determinando o que? A quantidade de luz, a luminosidade. Por exemplo, se está muito claro, vai ser as células em formas de bastonetes. Se está muito escuro, as células em formas de cone, elas vão contrair ou elas vão aumentar para que essa luminosidade seja organizada e a imagem chegue para essas células fotorreceptoras e chegue para o cérebro, para que o cérebro se encarregue de transformar em uma imagem para que nós possamos enxergar a imagem, se ela está escura, se ela está clara e tudo mais. Então, percebem uma coisa? Vocês já perceberam em todos esses componentes que nós já passamos, que todos eles têm uma função específica? Uma vai ser a proteção, que é a córnea, a outra vai ser a intensidade de luz, a outra vai ser o foco da luz e a outra vai transmitir esse foco, essa imagem para as células receptoras, para que o nosso cérebro processe essa imagem. Vem como é uma sequência assim de componentes e cada um tem a sua importância dentro do nosso olho, né? Então, quando essas células receptoras elas já mandaram a mensagem, elas vão mandar para um outro componente do nosso olhinho que chama-se nervo óptico. E ele é formado através das fibras nervosas. E essas fibras nervosas, elas são chamadas também de células ganglionares. Essas células ganglionares, elas vão receber toda essa capacidade de luminosidade, toda essa capacidade que a retina transformou, que ela recebeu até agora e ela transformou em imagem em clara ou escura, e essa imagem ela vai passar para as células ganglionares e as células ganglionares através dos bastonetes e através das células receptoras vão mandar para o nervo óptico. E o nervo óptico, por sua vez, vai mandar para o cérebro poder identificar essa imagem para a gente. Isso é uma capacidade em questão de milésimos de segundos que tudo isso acontece para que a nossa imagem seja processada. Então, o nervo e também pelo nervo óptico passam o quê? Os vasos sanguíneos, passam o oxigênio para o nosso olho, passa os nutrientes para os nossos olhos também, né? Então, todo esse processo vai seguindo uma sequência até que chegue no nervo óptico e o nervo óptico passe para o nosso cérebro, das nossas células receptoras, fotorreceptoras, e a partir disso processemos a imagem. Então, assim, aí tem uma outra coisinha que a gente chama que é o cristalino, que é um outro componente do nosso olho, e o cristalino, ele tem uma consistência meio aqui assim, digamos, meio gelatinosa, meio elástica, e ele fica localizado bem atrás da pupila. Se vocês olharem a imagem, vocês vão ver esse ajuste e essa célula aí, ela serve justamente para focalizar. Ela funciona como se fosse uma lente para focalizar essa imagem e faz com que esse ajuste seja mais fino. A gente vê, por exemplo, quando a gente está enxergando, a gente vê aquela linha mais fina, aquela coisa mais delicada. Então, quem faz isso é o cristalino. Tá? Então, quando a gente pensa no processo da visão, a gente tem que lembrar sempre, em todo o processo, a luminosidade, a córnea, o cristalino, a retina, todos eles têm uma importância muito grande para a nossa célula. Então, assim, quando nós percebemos que as imagens elas são transformadas em luz, e elas seguem os caminhos. Primeiro elas vão penetrar no olho através da pupila, depois elas passam pelo humor aquoso, depois elas chegam até a lente do cristalino, vai até o nervo óptico e do nervo óptico é processada a imagem para o cérebro. Então, assim, essas lentes funcionam como uma reação de refração e elas servem como uma lupa, né, para os nossos olhos. Então, eu quero que vocês prestem muita atenção na aula. Façam com bastante cuidado as atividades que estão sendo propostas para vocês, tá? Procurem os professores de vocês com dúvidas, porque nós estamos aqui para tirar elas. E a gente se vê na próxima aula, tá? Um beijo e até a próxima aula.